Não, esse papo de anel, Olha como o Alexandre é sacana, pô. Eu não vou carregar o Gui, não. Seja muito bem-vindo, você peregrino, para mais um episódio. Agora estamos aqui na nossa mesa, meio de temporada, episódio número 6. Então a gente viu bastante coisa, recebeu algumas pessoas que engrandeceram aqui o nosso grande conteúdo, a viagem do Peregrino da Alvorada. Falamos de coisas do passado, de coisas do futuro, mas também tentamos fixar os nossos pés no presente. Porque no final de todas as coisas a gente não quer chegar e só falar assim, hasta la vista baby, pro outro e desaparecer da vida das pessoas. Não, a gente quer contato com você. Então você, antes de mais nada, antes de começar qualquer outra coisa, você tá vendo esse vídeo, você vai, se você ainda não tá inscrito nesse canal, você vai se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa grande conversa que a gente vai ter. E eu estou aqui com os meus amigos, também hosts desse grandioso programa, Alexandre Antunes e Matheus Japa. Olha só. Saudade que eu tava dessa mesa aqui. Essa mesa aqui, ela fez falta, né? Verdade. Saudade. Mesa de debate, né? Uma mesa de proximidade. Mesa de jogo, normalmente é mesa de briga. Verdade. Você é pronto pra brigar, que é isso? Não é? É, mas é Você verdade. jogou um jogo de tabuleiro que você começou a brigar com as pessoas? Uhum. Sempre. É que eu sou meio cínico quando as pessoas começam a ficar bravas. Eu sou competitivo. Então, por exemplo, se eu tô jogando e alguém é competitivo, eu esqueço o jogo e minha função é irritar a pessoa que é competitiva. Ah, mas daí não é Aí eu jeito de ganho o jogar. jogo quando ela tá brava. Eu fico assim, nossa, eu tô ganhando muito. Eu não gosto Tipo de, do tipo, White, você ganha na mente. Eu ganho na mente, é. Eu não gosto de isso. gente que Ah, não no leva final, a sério o jogo de tabuleiro. Não, No eu final, levo- a bola de neve era, na Eu verdade... levo muito a sério, mas é tipo no War, quando a pessoa lá te irrita ou faz alguma coisa, que você pega a sua cartinha de objetivo, vira lá pra baixo, assim, você fala, agora meu objetivo é único e exclusivamente te destruir. Irritar. E irritar. É isso, pô. É Mas, quando gente, você leva... Eu acho que é o... A gente tem que chamar levar... alguém pra falar de jogo de tabuleiro aqui nesse... Seria bom o pessoal entender um pouquinho sobre... Não, tem que chamar alguém, porque o Japa ele não tem uma concepção de jogo de tabuleiro. Você tem que ter comprometimento, cara. É verdade. Mas eu tenho comprometimento. Inclusive, Mas você tem comprometimento em irritar a pessoa. eu não gosto quando a pessoa não quer jogar direito. Ah, tá bom. Ah, mas você acabou de falar que a pessoa tá competitivo e você resolve... É porque a pessoa competitiva é chata, né? Então, mas ela tá Então. jogando direito, pô. Não, quem falou? Ela às vezes só é competitiva por natureza. Mas eu tá competitiva. quero ganhar a todo custo. Aí ela fica bravinha. O Não, mas competitivo, não, competitivo não quer dizer que compe- quer ganhar a todo custo. O Competitivo competitivo- quer competir. Ele fica bravinho. Tem os que ficam. É, ele fica sempre bravinho. Ele fala, não, porque... Ai, quando o cara fica bravinho no jogo. Chamemos alguém pra falar sobre jogo Não, de vamos fazer, tabuleiro. a gente resolve. Ó, acompanha aí que talvez tenha alguém aqui. Talvez, né? Mas assim, a gente teve várias conversas boas, né? Nós tivemos o Emílio Garófalo aqui, logo no segundo episódio. Depois nós tivemos o César Machado, o próprio Jonas Madureira, que também mais uma vez participou conosco, e o Luiz Miguel falando sobre games, né? Ele que escreveu o Devo Gamer e tem aquela revista Muito Além de Videogames. E aí, o que vocês acharam dessas conversas? O que a gente consegue destacar pro ouvinte nosso aqui que tá acompanhando? O que chamou mais atenção de tudo isso que a gente falou até agora? Vamos de episódio por episódio, vai. O episódio do Emílio, vocês lembram alguma coisa que a gente consegue se destacar, Eu lembro etc? que o Emílio me inocentou, né? O Emílio fez o papel guardião Sim, do a tempo lembrança dele é essa aí. e inocentou as acusações. Em cima do teu item? É. É, ele no setor, ele redimiu Redimiu o item do Japa. Eu tô esperando o e- meu até hoje ser redimido Não, por não você. E vai. ainda impossível. mais, dito por um São Paulino, tal qual o Alexandre Antunes, o Alê, ele teve que aceitar, né? É, de fato, isso é um momento marcante, memorável. Agora, falando de lembrança do Emílio, quando ele traz o item dele para a cápsula, eu fiquei surpreso, porque cara, muito interessante. Eu gostei muito da aplicabilidade, né? Dessa perspectiva. E eu tenho pensado muito sobre isso, na verdade, sobre a questão da cápsula do tempo. Meio que talvez seja até alguma coisa pra gente conversar aqui, né? Uhum. Quem nós seremos em 2050? E assim, não no sentido de nenhum orgulho, de nada. Porque às vezes a gente sempre fala, o Gui sempre fala, será que a gente vai estar vivo lá? Pode ser que não, é um fato. Não sei. Mas caso cheguemos lá, quem seremos em 2050? Eu fiquei pensando muito sobre isso esses dias. E aí o item que o Emílio trouxe, me trouxe muita reflexão sobre isso, né? Porque aquilo que é essencial
vai passar o tempo e ele vai se manter. Cara, eu achei a sacada dele sensacional. Me marcou muito. E o Clips é um negócio que não acaba, né? E a fala dele, assim, tem coisas que você não precisa melhorar. Ele já tá perfeito. É isso. Sensacional. Pois é. Tem alguma coisa na tecnologia nova que é tipo um análogo do clipe de papel? Alguma coisa tipo no celular. Você pegou o seu celular assim, será que tem alguma coisa, alguma funcionalidade que não precisa ser... Que ela já tá assim... Já tá plena. Ela já é usada no máximo, assim? Tipo, ela não teve alteração e nem precisará ter? Nesse bate-papo aqui, a gente pode pedir pra quem tá nos assistindo, coloca aí nos comentários, coloca. né? Você acha que teve alguma coisa assim? Mas eu não sei se você pensa em alguma coisa, Japa. Eu não... Porque quando a gente fala de tecnologia, é engraçado isso, né? Ela tá em constante... evolução. Eu sou de uma geração que viu muita evolução tecnológica, cara. Assim, eu sou da época do telefone fixo na casa. Eu também, pô. Entendeu? De internet de escada. E... Todo mundo. Não, todo mundo não. Já não é, pô. Sei lá. Mas assim... De quando que é o celular? A gente contemplou. Cara, eu fui ter meu primeiro celular com 23 anos. Meu primeiro que eu adquiri. Veja, o que eu tô querendo colocar aqui eu percebi, eu pude ver essas tecnologias mais recentes chegando, né? E a impressão que eu tenho, talvez eu possa estar errado, mas essa questão tecnológica, ela é muito ilimitada, sei lá. Tem sempre alguma coisa que alguém pode inventar. O celular é de 3 de abril de 73. O primeiro, né? Primeiro protótipo. Protótipo extremamente caro e gigante. Que ocupava olha só, celular que ocupava um quarto. E ele era gigante até 93. Sim. Então até o final dos anos 90 ainda era um negócio impraticável você ter um celular. Eu não sei algo não que atingiu o seu limite, assim. Acho que é difícil pensar. Porque é óbvio que existe uma aplicabilidade, mas a gente também tá falando de um objeto que teve seus derivados evolutivos. O Clips? Você tem um Clips, depois do Clips você tem... Não, Clips de você clipar um papel, juntar um papel. Sim. Depois você tem um grampo, depois você tem os espirais pra você fazer encadernação. Então, tipo, o Clips, ele existe num protótipo, mas existem outras formas melhores de você juntar papel e manter outras opções, né? Então... E que são melhores em alguns casos. Pra você pensar, o grampo, ele dura mais que o Clips. Em termos de ele vai manter o papel junto por mais tempo, ele não vai soltar, etc. Eu acho que é um rolê de não se existe algo melhor, mas se aquele objeto, ele cumpre o seu papel com completude, assim. Ele, mesmo que existam melhores e aquele objeto se torne obsoleto, na função que ele tem, ele consegue cumprir com o seu papel. Então, mesmo passando todos os anos que a gente já passou, a gente pega um Clips e ele ainda tem função. Sabe? Aí, diferente de a gente pegar um celular de 1993... Acabou a função. Que não vai ter mais. Não vai ter mais função. É um trambolho. Entendeu? Ele não vai se conectar mais com as coisas hoje em dia. Então, eu acho que o ponto é encontrar objetos que, mesmo antigos, cumprem com suas funções atuais. E comportem-se na nova realidade. Será que tem artefatos culturais, assim? A gente gosta muito de filmes e séries e tal. Será que tem um análogo disso na literatura ou então em filmes, assim, que seja um clipe de papel, disso que o Japa falou? É um filme, uma série ou alguma coisa? Eu tenho uma. Todo mundo vai continuar vendo e ainda assim se maravilhando com isso. Eu tenho uma. Depende, eu acho. Mas, por exemplo, história do cinema, a gente tem Cidadão Kane, por exemplo. Cidadão Kane, ele vai continuar um grande filme. Ele é um paradigma de cinematografia pra época, assim. Ele revoluciona a forma como você pensa direção de fotografia, composição. Nunca antes tinha sido feito um filme daquele jeito. A cena de abertura do filme, ele é de 41, que é aquele zoom aproximando, e aí tem um match cut já pra um outro negócio, que são coisas que a gente utiliza hoje na edição de vídeo. É assim, absurdo. Cidadão Kane, inclusive, se você nunca... foi visionário. Não, ele foi fora da curva. Se você nunca viu Cidadão Kane, é um filme imprescindível, principalmente se você gosta de direção de vídeo, de edição, etc. Porque estruturas do que fazemos hoje, eles já fizeram lá atrás. Então, acho que tem esses paradigmas. É tipo Beatles. Boa ideia. Entendeu? Então, eu acho que essas coisas que pra gente hoje se tornam basilares em cada aspecto. Tolkien na literatura. Quando você vai começar a fazer alguma coisa, essa coisa tipo, ela é referência. Eu acho que a pergunta primária. é possível termos
novos clássicos hoje e coisas que hoje acrescentarão e se tornarão pra amanhã esses paradigmas. A gente Pode tem aparecer um recente- novo De Volta para o Futuro? Então, eu desde a primeira temporada, desde o item que eu trouxe aqui é De Volta pro Futuro, né? Então, assim, não dá pra ter um novo De Volta pro Futuro falando de Volta pro Futuro. Agora, alguma coisa em paralelo, que alguém construa alguma coisa, seja uma história sobre viagem no tempo, ou algum tipo de história que ainda não foi contada, a gente pode ter alguma coisa que marque tanto uma geração como De Volta pro Futuro. Agora, De Volta para o Futuro, pra mim, é um clipe de papel. Ele tem lá, tem gente que acha que tem alguma incoerência ali. Sim, Mas sim. pra mim, não, assim, não, eu acho que o roteiro, assim, é opinião. Pra mim, e eu incluo o 2 e o 3 nisso. Pra mim, o roteiro de Volta pro Futuro 1, 2 e 3 é perfeito. Vocês O não 1, acham- claro, é mais fechadinho em si. Mas tem coisas, por exemplo, que é semeado no 1, que ele responde lá no 3, que eu acho sensacional, cara. Questão do correio, por exemplo, é uma coisa que ele semeia lá no 1 e responde lá. E assim, você ainda hoje tem gente que estuda os frames de Volta pro Futuro e vê aquelas ligações, coisa básica, por exemplo, lá do shopping lá, que é o One... como é que chama lá? Twin Pines. Que é Pinheiros Gêmeos. Isso, e aí depois que vira Lone, Nossa, de cara. sozinho. E aí pai. você tem quando ele vai lá no passado, ele atravessa o pinheiro. Uma coisa parece que é aleatória, mas a preocupação do roteirista nesses É a detalhes... causa e consequência da viagem no tempo. Isso, e que, do ponto de vista narrativo, toda vez que a gente vê um filme sobre viagem no tempo, ele deixa muitas pontas soltas porque é complexo. E ali, pra mim, eles conseguiram amarrar uma história muito bem feita, com um tema extremamente complexo, e se transformaram, pra mim, num clipe de papel da cultura pop. Então, é muito difícil você pensar, porque assim, novos clássicos... Ultimato. Não sei se é. Não sei se chega a ser. se chega a esse ponto. Porque é difícil, Porque né? o movimento do Ultimato, ele é mais um movimento coletivo de vários filmes. E não só isso. E de participação do público no envolvimento com o É um cinema. blockbuster. Então talvez é um marco na questão do marketing de filme, de venda do filme, como isso agrega no geral. Interação o do filme filme. em si, como objeto cultural, eu não acho que ele seja um paradigma, assim, um clássico. Matrix. Matrix é um Matrix, clássico. Mas aí é... 99. Então, esse é o lance. passado. É um lance antigo. Tá assim. pensando no 99, século O que a gente vai 20 ter ainda, de antes do século clássicos, 21. eu acho que são em novos formatos. Então, por exemplo, você pega o videogames. Então, Sim, a gente tem clássicos mais recentes. Aham. Porque o videogame, em compensação, ele Red tá... Dead é mais Redemption, novo. pra mim, é um clássico. The Last of Us é um Last of Us, clássico. Witcher. Witcher. God of War. Mas, ó, eu vou puxar uma conexão com o outro convidado, foi o César. Uhum. Porque o César, ele trouxe lá a ilustração do Tolkien e ele deixou o bilhete, etc. Sim. Uma mensagem muito, assim, positiva, uma mensagem de encorajamento pro futuro. Sim. Mas quando a gente tava falando do Tolkien... Uma mensagem agridoce. Uma mensagem bem agridoce. Mas foi uma mensagem muito interessante. E quando a gente está discutindo sobre isso, pensando no Tolkien, ele falou um negócio que me chamou muita atenção, que foi o Tolkien tem a capacidade de cativar com a beleza dele o outro. Então você entra na admiração pela obra do Tolkien e aquilo arrepia a tua espinha com tamanha destreza com que o Tolkien escreve na sua obra literária. Sim, E isso é um artefato cultural, uma obra que desperta isso na pessoa. A pessoa tem admiração pela coisa. Ele colocou Todo como um dos fã- itens, né? Que cativa. uma das coisas. É. Essa forma com que o Tolkien cativa o seu leitor e, consequentemente, as obras derivadas, né? As adaptações cinematográficas, Sim. animações, audiobooks, programas de rádio, filmes e etc. Animes, que como teve o War of the Rohirrim, né? Tudo isso cativa. E graças à obra dele. Agora, por exemplo, De Volta para o Futuro, Star Wars, os próprios jogos, etc., também tem como uma grande forma de você colaborar com a grande, talvez, propagação disso, esse poder de cativar. Aí é um clipe, entendeu? Ele é completo. Ele cativou, ele é interessante, ele é uma boa obra, etc. Vocês acham que o espaço para obras cativarem o coração humano, e eu não tô falando de novas formas de entretenimento, tô falando das formas atuais, eles vão naturalmente se esgotando?
chega num momento que não tem mais como. Não, eu acho que é porque a gente não teve ainda uma grande mudança, assim. Se você parar pra perceber, os clássicos contemporâneos que a gente tem, eles estão muito atrelados às grandes transformações que a gente vive na sociedade. Então a gente teve, por exemplo, a revolução de internet, da década de... com a possibilidade no final da década de 80, mas efetivamente 90 e os anos 2000. E nessas viradas, a gente tem muitos clássicos surgindo. De Volta ao Futuro, é uma efusividade de novos Volta para o Futuro, inclusive... Trabalha essa questão. Né? Então, o que eu acho? Na virada... Tudo isso aí. Na virada de uma próxima grande evolução em que vai mudar a estrutura como a gente se organiza como sociedade, começam a surgir discussões a respeito disso e novas produções que abordam essas questões começam a se tornar novos clássicos para esse futuro. Vou usar um exemplo que seja muito bobo, mas que a gente consegue perceber pequenas mudanças. Tipo, essa tentativa do Elon Musk de exploração espacial. Se eventualmente nós chegarmos a este ponto de a possibilidade de ser mais palpável, os filmes, séries, livros, músicas, todas essas coisas vão observar esse horizonte e produzir essas coisas. Aí eu acho que começam a surgir os novos clássicos pra quem tiver nessa nova realidade, olhar e falar, pô, aquele filme já... que é o que De Volta ao Futuro faz. Pô, aquele filme já discutiu isso aqui. É óbvio que não... Acerta e erra, mas acerta algumas coisas. Quando acontece isso... A ficção científica, no geral, é isso, né? Então, Matrix vai isso, assim. Aborda uma questão filosófica, claro, mas ele aponta algumas coisas que discutem e tal. Então, acho que vai acontecer isso. Novamente, os clássicos anteriores, eles não deixam de existir. Então, tipo, até Matrix vai utilizar o próprio Platão lá atrás para discutir uma questão. Então, ele aborda e discute aquilo, só que agora com uma nova tendência. Até ter essa mudança, eu acho muito difícil surgir novos clássicos, assim. É porque eu acho que a limitação da imaginação humana, ela vem muito de acordo com aquilo que ela consegue enxergar hoje. Então, de acordo com as tecnologias hoje, eu consigo imaginar as tecnologias do amanhã ou então lidar com os problemas do passado a partir do que a gente está experimentando. Conforme a mudança no que eu experimento hoje acontece, também acontece uma mudança no imaginário. Talvez novas perspectivas, novas formas de estrutura de governo, novas formas de estrutura de sociedade, novas formas de percepção um do outro e novos dilemas. Mas eu não sei se nós estamos de fato no limiar de uma revolução ou se a revolução que estamos chamando hoje, tipo de inteligência artificial, etc., ela é só a última ponta de uma revolução de tecnologia que aconteceu já no passado, com o surgimento da rede de computadores, com o surgimento de tecnologia. Mas se for, era da informação, né? Ela é a última, ela não é uma nova revolução. Mas se for, a gente vai ter uma próxima. Se ela for a última, tem uma próxima. Eu não consigo enxergar qual é a próxima. Eu acho que a exploração espacial é um caminho, assim. Mas independente, eu acho que na discussão de clássicos ou não, o que temos são protoclássicos, assim. Então eu vou dar um exemplo mais simplista, talvez. Você pega Demon Slayer. Em muitos aspectos ele se torna um clássico por uma revolução no uso da tecnologia. Tá, o anime, você tá falando. O anime, que inspira e molda como se faz animações depois dele. Então ele é um protoclássico dentro do seu próprio gênero. E moldam algumas coisas ao seu redor. Eu não digo que é um clássico, eu acho que é ruim. Se fosse muito bom, eu falaria que é um clássico. Tô brincando. Tá vendo como ele coloca o preconceito do que ele acha? Mas inteiramente aqui é o que eu acho, gente. Isso aqui é baseado em 0 artigos, 0 pesquisas e 0 nada. Sem nenhuma fonte, a minha eu tô Michael Scott aqui, eu comecei a falar lá no início, eu não sei onde eu vou parar. Eu espero que dê certo. Mas eu acredito muito nisso. A gente possui protoclássicos, assim. Vou dar um exemplo mais palpável, talvez, que é, por exemplo, o Projeto Sola, como banda dentro do seu próprio nicho mercadológico que ele existe. Ele molda outras bandas que surgem pós ele. Sim, tem uma influência. E como estrutura. Para as próximas gerações, ele se torna um clássico. Ainda não é. Ele é um protoclássico. Como foi Vencedores por Cristo para nós. Então, ele pra se quem tornará. É cristão, né? Por Logos, etc. Nessa geração é só um proto. Passando e tendo a próxima mudança de geração e a próxima mudança de paradigma, a gente olha para trás e fala, isso aqui é um clássico porque o rastro que ele teve. Que quando sai De Volta pro Futuro, ninguém olha e fala, nossa, clássico. Ele é um filme, é um blockbuster da época. É um filme bom. Mas que depois, hoje ele é clássico. Nesse sentido, eu até colocaria talvez os Vingadores. Mas tem coisas que não foram blockbusters que se tornaram clássicos. Tem coisas que não foram blockbusters que se tornaram clássicos. Mas ninguém tá falando que é um blockbuster. Clube da Luta. O que eu tô falando quando sai De Volta ao Futuro, ele não é clássico. Tá. Ele por causa do seu tempo. Eu acho que mas você acha que nada
é automaticamente à medida que ele sai um clássico? Não, acho que existem não. coisas que Acho que não. Você Eu não acho acha que já existem coisas que nascem não, clássicos? eu acho impossível. Eu acho. Eu acho que tudo nasce... Porque tem isso, né? Tem gente que fala assim, nossa, já nasceu um É clássico. um clássico instantâneo. Eu acho muito difícil. Eu acho que as coisas nascem com uma semente da possibilidade. E algumas coisas Mas nascem... Matrix já nasceu clássico, não? Então, a gente fala isso hoje. Eu não Mas sei. não sei se na Mas época a gente falava. cara, acho que não sei. Na época eu era porque é adolescente, difícil, né? então eu só assistia Não, e falava, Matrix nossa, na que legal. época foi explosivo. Foi Star absurdo. Wars Então, foi porque- explosivo. porque Em 1977 as pessoas faziam fila pra ir Isso, de novo. Elas iam no é- cinema, elas davam uma volta e iam de novo. Mas novamente, essa é a diferenciação que eu quero fazer. Se a gente tá falando desses momentos iniciais, eu acho que existem, vamos supor aqui, três momentos. No início de uma mudança e revolução, que é esse momento que a gente falou, de 70 a 90, essa mudança de era, a gente consegue ver um florescimento muito grande dos clássicos. E aí há a possibilidade de ser clássicos instantâneos. Você fala final de século, porque ele é tem um essa vanguarda. A gente tá falando de propensão. alguém que começou uma vanguarda. E aí, mano, revolução tecnológica, Sim. mudanças Os primeiros, eles têm isso. Você pode ser... toda vez que você vai ser um primeiro Cara, numa vou escrever revolução... um livro. A É. história dos clássicos. Aí, eu acho que Massa. o primeiro momento. O solo, ele é tão fértil que é possível as coisas surgirem como clássicos instantâneos. Posterior a isso, o solo ele já começa a ficar um pouco mais difícil. É basicamente igual o solo, né? Não, Quando é você planta qualquer muito tempo, você coisa. precisa descansar o solo. É. E aí, nesse O período, que é o solo que a gente é igual tá... o solo, esse aí dá um bom corte. O Nesse solo período é que a igual gente solo. tá, a Terra, ela precisa Projeto descansar. solo. Entendeu? A Terra precisa descansar aqui. E aí não surgem clássicos E instantâneos. o cara tá usando Levítico O que como a gente referência tem aí, ó. Pois é que meu pai é Tá vendo? agricultor, né? Eu tô usando, na verdade, o trabalho do meu pai. É verdade. Um abraço. Um abraço, meu O pai. cara não leu a Bíblia, né? 7 anos você descansa, tá? Já passou a Levi. 7 anos você descansa o solo aqui. Mas aí, nesse período, eu acho que tem possibilidades de clássicos. Então, são sementes que elas podem crescer e virar clássicos. Uma semente de mostarda, já que você quer usar Embora a Bíblia. o solo seja mais difícil. O solo seja mais difícil. Nesse final, a gente vai ter a mudança aqui de geração. Então, aqueles que tinham possibilidade vão começar a florescer, e aí nessa mudança vão gerando-se... E porque talvez tenha tanta coisa já, que o espaço para você crescer e talvez fincar raízes é mais, tipo, curto nesse Sim, sentido. sim. Não tem espaço. Exato. E aí a pessoa ela precisa transcender isso, ou a obra cultural ela precisa transcender isso e inovar. E o próprio público vai desejar isso. Porque o público vai estar vivendo outros paradigmas que ele vai falar assim, cara, essas daí que discussões vem o não vão cara. estar. Aí surge um cara que ele vai falar um negócio muito inovador e a pessoa vai olhar e falar, cara, esse cara nunca falou nada, ninguém nunca falou nada assim. Ele é um gênio. Normalmente esses são os mais criativos e os que tem mais o que pensamento acontece. crítico. É sempre esse Normalmente é movimento que acontece. Filósofos são assim também. Todo mundo tá tendo a mesma ideia. Aí chega um cara e fala assim, não acho que é. Aí todo mundo, meu Deus, ele é um gênio. Mas é porque... Mas no começo fica, meu Deus, ele é um idiota. a maioria fica, ele é um idiota. Mas, por exemplo, quando sai Nietzsche não demora pra fazer sucesso, teoricamente. Ou Porque quando tá sai numa filósofos. época É ali, uma né? época de mudanças paradigmáticas, assim. Então- Tem um fator aí que eu acho que é importante dizer, é o seguinte, a gente tá... Novamente, eu não faço ideia do que eu tô falando, tá? Não, Pode ter sentido isso que eu tô falando, mas sim, eu não pensei direito. Tá no campo aí de possíveis mesa de teses. conversa, gente. Mesa de conversa. Mas tem um fator aí importante, é o seguinte, a gente tem que entender ou observar que a história do cinema ela é muito recente. Ah, sim. Então a gente tá... Quando a gente Mas fala ela já não é tão recente. Mas é recente, Gui. Se você for falar da história da humanidade, a sétima arte, ela é caçula, é novinha. É a mais nova. Ela- não e é a ela- mais nova, mas é uma das... E ela tá aí ainda tateando do que ela pode vir a ser, com todos os elementos que ela tem. Agora, tem um elemento disso aí que o eu já... cinema ele é de 1895. Quando ele começa, cinema mudo, ele vai passar a ser cinema falado, porque aí, de fato, o impacto sim. social, 1930, se eu não me Isso. engano, com o E irmão depois a Warner cores. lá, que faz toda a avanço da tecnologia, e o cinema tem esse negócio, ele vai sempre avançando a tecnologia, e é interessante que os filmes, essa é uma coisa interessante do cinema, o filme, meio que quase como metaforicamente, isso é muito legal do cinema, o filme reflete a mudança tecnológica. Sim. O filme vai ali, na novidade do filme, ele já tá refletindo uma questão tecnológica. Mas tem uma coisa que você colocou aí do que torna clássico ou não, é o que vai ali por trás, que é o roteirista. E o roteirista, às vezes, quando ele do potencial que é clássico ou não é, e aí a gente não sabe, porque quando você vai produzir um filme, é muitas camadas para uma coisa dar certo. Às vezes uma ideia ótima de roteiro, se não tiver produção, Não vai pra não frente. vai acontecer.
E às vezes tem produções que tem Mas uma coisa que me chama, ruim. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa questão do clássico, daquilo que o Japa tá colocando aqui como ideia, que o que me fascina, seja no final do século, e aí você fala assim, pode ser que no final do próximo século, que é esse aqui, no final desse século surja alguma coisa inovadora, e aí o que vai ser clássico, clássicos comecem a brotar nessa época, floresça para isso, então isso ainda tudo é muito novo para observar, mas tem um elemento do ser humano que para mim é desde sempre que me chama a atenção, porque o filme é um roteiro, antes de qualquer coisa, é a habilidade no coração do ser humano de antever coisas, de sonhar, de imaginar, porque o cinema, ele pode, talvez o filme produzir, mas quando não tinha cinema, por exemplo, Jack Kirby. Sim. Cara, Jack Kirby, pra mim, é um visionário, porque o cara lá nos anos 50 e 60, pra mim, quando ele imaginou a caixa materna lá dos Novos Deuses, ele tava imaginando isso aqui, ó. Mas você não tem isso aqui. Mas a gente fala hoje que é isso aqui. Mas, cara, mas é um protótipo. Mas é um protótipo. O cara vislumbrou uma coisa que uma caixa materna, que é um negócio que ia ter todos os seus dados, ia abrir portas pra você, te mostrar caminho. Não chegou ao que é uma caixa materna, mas eu tô falando assim, que o insight, a ideia, e aí já estava lá. Pra mim, isso é interessante do ser humano. Ele... seja o que vira clássico ou não, pra mim o que chama a atenção é aquilo que dá eco no coração da pessoa. Sim. Dessa coisa dele olhar pro seu tempo e ele às vezes ter sonhos com o futuro. Sim, mas você vê que é exatamente isso, assim, eles passam por muitas mudanças, assim, de tecnologia, de Segunda Guerra, de bomba nuclear, Sim. de rádio, de radar, de um monte de coisa, que, cara, se você consegue mapear um avião mais ou menos onde ele tá por onda de radar, como que a gente não consegue saber o caminho pra onde que eu tenho que ir? Mas é que a tecnologia muda também e possibilita isso. Por exemplo, antes de ter isso daí, ficava um cara com um cone ouvindo o avião e ele avisava quando era. Exato. Isso em algum momento mudou, sabe? Então, com a tecnologia. Quando isso vira um aparelho que faz isso, eu consigo agora imaginar um aparelho que consiga fazer tudo pra mim. Então, tipo, não existiria essa imaginação antes disso. O ponto, eu acho que não é nem o fato do Jack Kirby ter imaginado isso. Porque qualquer um podia ter imaginado isso nessa época. O ponto Jack Kirby não é qualquer um. Não, mas o Jack Kirby foi o único que sobreviveu ao tempo nesse sentido. Sim. E eu acho que isso torna clássico. A gente não vai conseguir medir um clássico Ele imaginou, recente. organizou, publicou e isso permeou-se no tempo. Vamos supor, talvez não vamos por supor que conta alguém tenha, da caixa materna em si, supor que mas da alguém tenha riqueza que ele publicado colocou também. a história. Um outro alguém tenha publicado, só talvez que não outra sobreviveu pessoa. ao tempo. Isso. Ninguém encontrou, não chegou aqui. Publicou não chegou e a ser era conhecido, né? Daqui a 100 anos, ou daqui a 25, quando a gente tiver em 2050, é a galera que vai olhar pra trás e quando for fazer o mapeamento, eles não vão olhar todos os filmes que saíram no ano. Não tem como. Não tem como, é muita coisa que a gente produz. E nem todos os livros, nem Eles todos vão os olhar games, só os etc. principais. Nesse sentido, quando for olhar a década de, sei lá, de 2000 a 2040... Sim. Vou usar o exemplo dos mangás. Não tem como ler todos os mangás, ou ver todos os mangás saírem. Eles vão pegar o One Piece. O cara fez todo o argumento. Não, mas deixa eu mas é nesse defender sentido, One mas é no Piece. sentido de... Não, o que se por exemplo, destaca. a gente Entendi, olha pra entendi. trás hoje, a gente vai falar Charlie Chaplin. Sim, e a gente vai estudar E isso. ele vai estudar revolucionário. isso, ele é revolucionário. Ele é revolucionário. Mas quantos outros inúmeros bons não tiveram? Ele foi revolucionário, revolucionário. ele sofreu com as mudanças, porque quando passou do mudo para o falado, ele sofreu pra caramba. Aí tem lá o filme mas dele ele lá é que ele referência. fala, tem o discurso do rei, ele fala no final, é tipo um monólogo inteiro dele falando, etc. É clássico instantâneo, basicamente pelo poder que tem essas mudanças. Mas muito do sentimento de clássico ele é imbuído por nós. Nós olhamos e falamos, isso aqui é... Você fala que clássico é quem olha pro passado e faz ele virar A clássico. gente Geralmente o pessoal a gente celebra, do futuro é isso que faz. A gente celebra a nostalgia. É que a gente tem essa ânsia de definir logo o que vai durar pra sempre. A gente quer hoje dizer, isso aqui vai durar pra sempre. Eu ia usar essa argumentação pra passar pro elemento do Jonas. Isso eu ia Porque falar o também. Jonas, ele trouxe o lápis 2B. Que ele usou pra escrever a tese dele e tal, e é uma grande ilustração do tipo, o que é que dá a fonte pra escrita da pessoa, o que movimenta, o que tá por detrás disso, do exercício muito importante, porque ele intelectual escreveu do a cara tese sentar e escrever. E usando isso, eu acho que, cara, uma pergunta que a gente sempre faz, assim, e eu queria perguntar pro Alexandre primeiro. Você não tem essa sensação de que a gente o tempo todo tá à procura de um novo Tolkien? Tipo, todo autor que sai, ou então todo mangá que sai, ou então todo filme que sai, você fica pensando assim, nossa, será que esse é o novo Tolkien? Eu vou dar um exemplo que é fora do universo do que a gente já discutiu aqui, o universo dos games. o autor.
Você não, Não. fica esperando que eles... O exemplo que eu ia dar, por exemplo... Pode eu vir a gosto... ser daqui 2050, pode ser que Guilherme se tornou no novo Tolkien. Tá lá velhinho, lá assim, ó. Só Não. Chaco Olha, Neto. olha o exemplo que eu vou dar. Catarina vendendo os direitos pra Warner pra Bros. Warner. Vindo pra Disney, que o Tolkien não usava. não. Ó, Vou criar um parque na Disney lá, o Solar Park. Park. Ó, boa ideia, gente. Tô vendendo, tá? Olha só. Olha essa ilustração. Eu gosto muito de um jogo que é dos anos 90, 1995, que chama Chrono Trigger. Tá? Eu gosto muito desse jogo. E eu sempre Ele é o falo quê? assim, ele é um Nintendo? RPG Super Nintendo, tem Isso. do PlayStation 1 também. Tem pra celular, mano. Tem pra 17 reais. Nintendo DS, tem pra celular, tem um monte de plataforma hoje, você consegue jogar fácil. E o Chrono Trigger, ele é um RPG japonês, desenhado pelo Akira Toriyama. Então tem os traços lá Sim. muito parecidos com o Dragon Ball, com o Dragon Quest. Tem uma história muito boa. E a equipe criativa do jogo, ela é meio única. Então é uma equipe criativa de compositor das músicas, roteiristas, artistas. Ela é assim, aquele momento que é um momento no tempo que parece que tudo colabora para que seja uma obra-prima. Isso é interessante. Acontece. E ele se tornou um grande clássico. Até hoje, ele talvez seja dos RPGs mais concisos que existam. Então, tipo, ele tem viagem no tempo, ele tem personagens cativantes, ele tem mecânicas de jogo muito cativantes, etc. Agora, assim, de uns tempos para cá, talvez da pandemia para cá, tem tido um reavivamento, assim, de interesse por esse tipo de jogo e interesse de emular esse tipo de jogo em novos jogos. Certo. Então, desde lá, aí tem I Am Setsuna, tem Chained Echoes, tem Star Ocean não, Sea of Stars, tem agora um Threads of Time. Então, vira e mexe tem um jogo novo de gente tentando fazer, em que a grande propaganda do jogo esse jogo é o novo Chrono Trigger. Certo. Como se fosse, tipo, um novo jogo que fosse tão bom quanto que fizesse a gente que viveu essa época relembrar exatamente os mesmos sentimentos do que a gente teve no jogo, sem necessariamente ser o mesmo jogo. Então, e sem copiar exatamente o jogo. Então, Certo. todo mundo tentando fazer isso. Chained Echoes tentou, Sea of Stars tentou, Threads of Time tentou. E aí sempre tem as pessoas que vão falar, nossa, esse é o jogo, é o novo, e aí ficam felizes, mas também tem aqueles que falam, não chegou lá ainda. Eu sinto que nós estamos num momento com o entretenimento que ele é muito isso. Eu olho pra trás, vejo uma grande obra que eu gosto, e aí tem várias pessoas que tentam emular exatamente o mesmo sentimento com as coisas que vão lançando, sabe? Tenho duas respostas pra você. Primeira, sendo direta, não haverá outro Tolkien. Eu acho que o César comentou isso aqui. Não sei Sim. se foi ele que falou, mas realmente, porque eu lembro que tenho conversado muito sobre Tolkien e pensado, até porque eu tô escrevendo. E assim, não haverá outro Tolkien por causa das camadas todas que esse cara tem. É muita coisa num indivíduo só e assim, que é praticamente impossível. E também o fato dele ter gastado tanto tempo escrevendo essa mesma história. Não vai ter outro Tolkien. Essa é a primeira resposta. Uma segunda, apesar de não ter um outro Tolkien, Tolkien influenciando, surge um George Lucas. Né? Você tem um George Lucas, você tem um Steven Spielberg, e se você pega a partir esses caras também são guardadas devidas proporções, mas no seu tempo e naquilo que eles se propõem a fazer, eles são referências. Então você pega e fala assim, tem gente que não conhece Tolkien, pode ser que existam pessoas que não são dessa área tanto da fantasia ou da literatura, ou que, porque eu me surpreendo, mas teve gente que não leu ou assistiu O Senhor dos Anéis. Tem. Mas assim, tem gente que conhece a obra do Steven Spielberg, tem gente que conhece a obra do George Lucas ali, e são caras que tiveram influência e que se transformaram em nomes... do ponto de vista geracional e talvez de divulgação por causa da sétima arte, que foi o que eles se pautaram para divulgar o nome deles, tem um nome tão grande tanto. Aí você tem outros, por exemplo, eu tô pensando nessa característica, você tem um Tarantino. Pô, pra mim Tarantino é sensacional. Você tem o Peter Jackson,
que trouxe luz Peter Jackson. àquilo que o Tolkien imaginou. Ele entraria no aspecto de grandeza porque ele conseguiu respeitar ou, no trazer a imaginação, ser um cara que foi coerente com aquilo que foi escrito. Então, para mim, esses nomes que não são igual ao Tolkien, mas que a partir dos frutos do Tolkien, os caras criaram nomes grandes. É difícil falar nomes tão grandes quanto, mas nomes grandes que, assim, são referência também. E eles se tornaram referência para tipo de cinema. Tarantino, você tem um estilo de cinema que copia o Tarantino. Você vai bate o olho e fala assim, cara, isso aí é Tarantino. E não é Tarantino, é alguém que está inspirado nele. Steven Spielberg inspirou um monte de gente. Space Opera, George Lucas, inspirou um monte de gente. Então, e aí a fonte desses caras é o Tolkien. Então, não tem outro Tolkien, mas é interessante que surgem nomes geracionais que, inspirados, conseguem brilhar. É o que é muito complexo, né? Porque, assim, ao mesmo tempo também tem uma coisa. Tolkien é muito nichado no dele ali e esses caras vão para outros nichos a partir da obra. E aí eu não consigo responder. Assim, a gente não dá tempo, a gente não gosta do ritmo lento das coisas. E pra mim é isso. O Tolkien teve tempo. Foi dado tempo pra sua obra. Pra ela se consolidar. Ela maturou. No pensamento, né? ocidental, no pensamento do público. Então, ler Tolkien hoje é muito diferente de ler Tolkien quando estava sendo publicado. Porque ler Tolkien hoje é eu ler com uma gama de gente que estuda sobre, gente que fala sobre, gente que tem reflexões. Já tem todo um universo, você tem um arcabouço já complementar à obra do Tolkien, que quando você lê, você já não lê só você sozinho. Você já, é tipo fazer teologia hoje em dia. Você faz teologia no ombro de muitas pessoas. A partir de muita gente. Muita gente. É uma companhia de pessoas com você naquela leitura. A Tolkien é a mesma coisa. Você vai ler com um monte de gente ali te apontando uma visão, te dando luz sobre um assunto. Então, eu acho que é necessário dar-se tempo para que as obras maturem na nossa mente, no nosso imaginário. É o que muita gente tá falando do novo Coringa, por exemplo. Que muita gente odiou, mas que há quem diga que, tipo, se você esperar é uma grande obra. no tempo devido... Clube da Luta. Clube da Luta, a mesma coisa. Que, assim... Foi odiado quando saiu, ninguém entendeu. Mas o Edward Norton, inclusive, quando ele termina o filme, ele comenta o Brad Pitt, que ele fala assim, cara, eu acho que eu nunca vou gravar algo tão bom quanto esse filme. O cara ali, ele tinha uma noção, e o tempo comprovou que ele tava certo. Ele. Por quê? Porque a maturação, talvez... Ele se redimiu depois de... Muita coisa que sai agora... Cara, a gente vai falar, nossa, que ruim, mas o tempo vai dizer, cara, não, ele já tinha apontado muita coisa que a gente não viu. E aí lá na frente o negócio se torna bom. Esse episódio de Peregrino da Alvorada vai ficar melhor daqui a... Por exemplo, igual vinho. A gente pode dar um exemplo. Peregrino da Alvorada é igual vinho. Em 10 anos alguém vai falar assim, cara, os caras estavam falando disso aí lá em 2025. Vou fazer uma conexão com... E se alguém for e alguém fizer um podcast ou criar um produto porque se inspirou no Peregrino e esse produto se tornar algo grandioso e clássico. Aí que vai acontecer que as pessoas lá do futuro vão olhar para esse produto e aí vão descobrir que ele tinha como referência esse podcast, e esse podcast se torna o fruto do clássico. Sim. Muitas coisas acontecem assim. Igual você pega, por exemplo, na teologia, você tem o Abraham Kuyper, agora você tem o Van Priester. Aí você tem o Van Priester, aí todo mundo vai pro Van Priester e fala, nossa, o Van Priester é um gênio. Isso. Mas ninguém conhecia. E o cara não era exatamente um teólogo, era mais político, etc. E várias outras, A.W. Pink, né? por exemplo, que é um outro teólogo também, que ele morre com inúmeras obras publicadas e nunca foi conhecido. E depois as obras dele começam a ser publicadas e você fala, o cara é um gênio. Se eu não me engano, foi com o Picasso assim também, né? O Picasso fica mais famoso depois de morto, mas ele tem a sua famosa. O Van Gogh é o mais... O cara não viu a obra dele... Inclusive, o episódio do Doctor Who, que ele traz o Van Gogh pro futuro e o Van Gogh vê as suas obras no museu e todo mundo aprecia. É bonito demais. Inclusive, procura no YouTube esse episódio. Que eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando aqui, cara, né? Esse episódio é muito bom. Porque a expressão do Van Gogh ali, você fala, cara, tadinho, né? O cara morre desconhecido e... Deixa eu vou jogar pra frente o episódio. O Luiz Miguel Gianelli, ele trouxe um negócio que eu acho que dá pra fazer uma ponte massa com o que a gente tá falando aqui. Ele trouxe um gamezinho, né? Vocês lembram disso? Sim. Aquele portátil, é um Game Boyzinho portátil com um joguinho, assim. Tem um negócio que o Chesterton fala num livro de crônicas dele, que chama Tremendas Trivialidades. E o Chesterton, ele tá falando assim, olha, eu prefiro ser um jornalista... Porque eu tenho que acordar de manhã, eu vou pro meu trabalho, eu vou, escrevo e tudo mais, e eu tenho lá o meu trabalho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Agora, assim,
se eu fosse voltar a ser criança e voltar a brincar é trabalhoso demais. Brincar dá trabalho, porque eu tenho que usar a minha imaginação, eu tenho que criar novos mundos, eu tenho um comprometimento tamanho que hoje eu não tenho mais tempo para isso. E aí, quando a gente vê, por exemplo, tudo isso que a gente tá falando, olha, vamos lá, vamos criar clássicos e tem novas tendências e tem filmes, etc. Trabalho, e um clássico ele vai vir com o tempo, porque hoje a gente, quando lê Tolkien, tá sobre o ombro de tanta gente que explicou Tolkien e gravou vídeo em cima disso e fez reflexões em cima disso e tudo mais. Talvez seja também porque hoje em dia o nosso tempo é tão reduzido para apreciarmos de fato as coisas como elas são, que a gente prefere já sair na frente com algo que é uma curadoria. E que é um trabalho louvável, inclusive. Há pessoas hoje especializadas em fazer uma boa curadoria cultural para que empresas, igrejas, podcasts, grupos de entretenimento, uma empresa que vai produzir um jogo, uma empresa que vai fazer curadoria de publicação de livros, etc. Se você tem um cara que ele tem uma bagagem cultural que já fez isso, ele consegue ali economizar o tempo para que a pessoa leia algo bom, já adequado, com uma certa curadoria, é a maior das profissões hoje, talvez. Talvez é uma profissão que vai existir e existirá cada vez mais por conta do número de informações que a gente tem hoje na sociedade. Por quê? Porque a sociedade hoje ela não tem mais tempo para apreciar a coisa como ela é. Ela, talvez, hoje ela não quer gastar tempo com coisas que ela vai descobrir um mundo. E sim, ela já quer algo pronto e tudo mais. Não sei, é uma reflexão. Sociedade ocidental, né? Talvez oriental também. Talvez oriental também. Né? A globalização a globalização vem mundo, né? O Ocidente está impactando o Oriente também. Mas assim, mas ainda penso que é mais ocidental, porque por N questões culturais. Mas sim, fato, a gente... E é interessante que toda essa temporada de Peregrino tá focada nessa questão do tempo, e é impressionante como, sim, objetivamente a gente tá falando, mas os nossos convidados em vários momentos, de maneira natural, estão trabalhando essa questão. Essa que o Jonas comentou e essa do Devil Game lá do Luiz, é interessante essa questão deles trazerem esse questionamento de como a gente... trata as coisas e como a gente é tão rápido em tentar obter resultados e N outras coisas, e acaba que a gente não aprecia o tempo que a gente tem. Sim, e talvez é uma discussão de pano pra manga, né? Será que hoje o jogo, eu prefiro jogar o jogo que mostra uma construção pra mim, ou um jogo que me dá recompensas mais imediatas pra eu ter minha dopamina ali e pronto. Isso é muito geracional também, né? Dá um bom tema pra gente falar. A nova geração, por exemplo, não conhece nenhum artefato cultural antes da época que ela nasceu, assim. Então você pega uma nova geração agora que ela não necessariamente viu Matrix. Ela não viu os filmes da década de 90. Ela assiste muitas coisas. Daqui a pouco uma geração que não viu o primeiro Homem de Ferro. Ela não... Sim. Então, mas é fácil 2008, isso acontecer. Pô. E tá não longe. só isso. Ela não quer saber, ela não liga, ela pensa assim, eu não preciso disso. É um filme antigo, não me gera interesse. Então ela tem objetos hoje, ela assiste, ela vai no cinema, ela gosta de um filme, mas ela não sabe de onde aquilo veio. E ela não se importa com onde aquilo veio. Então o que acontece é esse movimento, e aí é o que vai acontecer de a gente não gostar de jogos antigos, a gente não gostar de nada, assim. E aí tem os dois lados, né? Que é uma geração antiga que não consegue gostar de nada novo, uma geração nova que não gosta de nada antigo. E pessoas que acabam perdendo dos melhores dos dois mundos. Porque tem muita coisa boa nos dois lados, assim. Fica muito filme bom da década de 70. Sim, e filmes bons, muito filme assim, bom e da às década vezes de 80, mas muito filme bom o agora. fato de ser antigo, ele atrapalha a pessoa aceitar ver, né? Tipo, por exemplo, você vai tentar apresentar Star Wars para alguém dessa geração, pelo fato de ter algumas limitações técnicas e tudo mais, a pessoa não quer nem ver, assim. Não quer. Vou fazer uma confissão aqui. Eu não assisti o filme Carruagens de Fogo. Não sei se vocês chegaram a assistir. Vida. Não, nunca assisti. Não tenho memória de ter Mano, assistido. eu gosto do livro. Então, mas eu não tenho memória. Não, o filme é muito bom, mano. Eu não tenho memória de fato. Eu entendi a piadinha. Pô, muito boa, calma aí. Eu não tenho memória de ter visto o filme. E aí, como eu vi algumas pessoas comentando, por causa que
baseado em fatos reais, eu fui assistir o filme. Não consegui. O ritmo do filme, e talvez eu seja aqui alguém que sofre essa influência. Porque assim, consigo assistir Star Wars, tal, já tem um apego emocional. Que é nostálgico pra você. Que é o nostálgico pra mim. Agora, eu fui assistir algo que eu não tinha assistido, e o ritmo de narração do filme, a transição de uma cena pra outra, a forma, a filmografia do filme ali, né? Também um pouco da fotografia. Cara do céu. Aconteceu isso comigo. Eu naufraguei em 30 minutos do filme. E assim, com muita boa vontade, eu raramente paro um filme, mas eu parei e falei assim, outra hora eu volto. Mas olha que doido. E o filme é ruim? Não, o filme é sensacional. Então, pelo que eu ouço, né? Então, pelo que eu ouço, esse é o lance. E você não conseguiu aproveitar o filme. Aconteceu isso comigo. Eu já tinha visto, eu vou apresentar Casablanca pra Isabela. A Isabela nunca tinha visto. A gente foi colocar Casablanca. Filme, cara, deu, sei lá, 5 minutos de filme. Primeiro a Isabela tava dormindo. E depois ela acordou e tipo, tá muito chato, pode tirar pra botar outra coisa. E cara, é um filme ótimo. É um clássico. É um filme que ganhou um monte de coisa. É um filme que, cara, realmente. Só que assim, a cor, primeiro que é preto e branco, o ritmo de narrativa, a história, a linearidade dela. A forma da construção. Muito diferente. Muito diferente. Hoje é muito rápido. Tem um duplo negócio aqui, porque assim, a gente é ensinado no nosso cinema atual. Assim, não vou falar atual porque aí a gente tá abrangendo todo mundo, mas eu acho que esse cinema hollywoodiano mercadológico, a gente tá sendo moldado e ensinado a assistir filmes de uma certa forma. Então, tipo, nos primeiros 5 minutos tem que acontecer alguma coisa, e aí nos próximos 5 tem que acontecer algo. Então você percebe que ele é um filme que ele tá constantemente acontecendo algo freneticamente. Você sabe o que acontece? Pra te manter engajado. É tipo a lógica do YouTube, a lógica de... Por isso que pode... a música. Recompensa. É a música é assim também. Dá pra ver música assim. Música, por exemplo... Você não tem mais uma introdução gigantesca numa música, entendeu? Não tem solos. Não tem, é muito difícil. Só uma banda já muito grande pra colocar um solo gigantesco, assim. Queen, uma música de... Não tem como. Mas mesmo assim, você tá falando dos anos 80. 8 minutos. Que foi, assim, eu tô falando dos 80, mas que foi revolucionário quando ele meteu essa música gigante, com certeza. Né? Mas hoje em dia você não consegue, porque o público, e aí, consequentemente, os produtores pensando em alcançar público, eles vão pensar dessa forma. Cara, teve um filme japonês, inclusive, esses tempos atrás, que é o Drive My Car. Inclusive ganhou alguns prêmios, etc, etc. Ele é baseado numa obra do Murakami. Cara, se você for assistir pensando que, tipo assim, porque, nossa, ganhou prêmio, tá sendo super elogiado, meu Deus, é um filme muito bom, Nana. E você for imaginar que, nossa, vai ser a experiência da minha vida e ir com essa vibe, você não vai aproveitar o filme. Mas ele é um filme muito bom. Ele é um filme excelente. Filme europeu tem muito disso, né? Tem, filme europeu tem, os filmes asiáticos tem isso também. Então, assim, eu acho que... o Hollywood vem e estraga porque coloca ritmo no filme. Mas é cultural também. Sim, lógico. É um lance, a gente tá desaprendendo. Aquilo que talvez o europeu ou o oriental, o japonês, etc., acha como um grande... Aí você vai apresentar um filme hollywoodiano pra eles vão achar ruim. Nossa, entendeu? Talvez afronta, sim, né? Talvez não também. Por exemplo, talvez eles World of Warcraft. World of Warcraft, não. O filme do Warcraft, que lançou lá nos 2014... 2015. 15, alguma coisa assim, fez um baita de um sucesso na China. E no restante do mundo o pessoal odiou, né? Não. A crítica detonou, o público também não teve. Hoje eu assisti ele recentemente, inclusive, é um filme bom. Ok, dá pra você assistir assim, top, massa. Agora, deixa eu propor um jogo pra vocês aqui pra gente continuar a colocar pimenta na nossa discussão. É o seguinte, a gente tá numa batalha de gerações aqui e a gente tá falando bastante coisa do passado, previsões do futuro, como que nós experimentamos a realidade hoje, e aí cada um dos convidados tem trazido isso e eu vou propor um jogo. Ele é um jogo... Podem ficar tranquilos, vocês vão, no final, ficar em paz. No final. Até o como final... Como eu tô no boxe, então já fiz aqui posição de defesa, aqui já... Pra... Nossa, que posição, Não, hein? eu tô aqui em defesa, vem, ataca aqui pra você ver. Esse assim, aqui, já tá no reflexo. Aqui, ó, chutando você embaixo da mesa. Karatê, Defende canela. aí. Defende no seu box com a perna. Mas, ó... O cara, tô na posição de boxe, outro tira uma arma, defende essa bala! Indiana Jones. Eu vou fazer... Eu coloquei 3 categorias aqui, depois se vocês quiserem propor outras categorias, acho que dá pra gente propor, e se eu pensar alguma nova no meio, eu também escrevo. Mas eu coloquei 3 categorias aqui, cinema, música e consoles.
Não Tá. é jogos, é consoles. Consoles. Não é jogo, é console. Sim, ok. Então a gente Preciso vai fazer alongar aqui, batalha de gerações. Então eu vou falar uma opção ou outra opção e a gente vê quem ganha. Só isso. Eu não vou propor uma chave nem nada. Tá. Tá bom, Só- mas aí só eu tenho que desafios. conciliar com ele, eu preciso... Não, cada um tem o seu. Tá bom. Tá? Eu já sei minhas respostas. Cara, Você sempre... Mas você só vai falar, tipo, console, a gente fala um jogo. Um console? não. Eu vou falar duas opções e vocês vão escolher entre uma delas. Ah, tá. Tá? Uma nova e uma antiga. A gente tem que debater o porquê Sempre que é bom, isso. Tem que debater. Quem sabe? tá com a Eu quero gente que aí pode justifique. colocar também? Pode colocar. Venham. Vamos começar com o cinema. Vamos- E aí eu coloquei quem diretores. Quem tá acompanhando vai concordar comigo no final bom? das contas. Eu Vamos Ó. ver. Coloquei diretores de cinema. Quero ver comentários. E aí, quando você vai pensar em diretores de cinema, pensa na maior obra dele e também no conjunto da obra. Tá. Então, quem desses dois? E pensem bem. Steven Spielberg ou Christopher Nolan? Ah, não preciso pensar muito. Você é um desgraçado. Não, eu... Não, precisa pensar O Gui assim. é, o Gui Não, é um eu vou de Steven desgraçado, o Gui é um Spielberg. desgraçado. Precisa pensar assim, Eu cara. vou de Steven Não é tão Spielberg. simples. Não, Não é pra tão mim... simples. Eu pensei que não é tão simples. Sim, tudo bem, mas eu vou de Steven Spielberg, apesar de ter obras do Nolan que são sensacionais. Todas, né? Interestelar, Origem, Todas. Cavaleiro das Trevas, Amnésia. que é só Tenet. o Cavaleiro das Trevas, tá? Trilogia, Cavaleiro das Trevas. Não, os outros dois são bons também. Só são Cavaleiro muito pra bons. mim, minha Tudo bem. opinião, Não, O cara, Cavaleiro das gosta Trevas. muito. o cara gosta da trilogia de Volta ao Futuro e não gosta da trilogia do Batman. Cara, vou só relembrar vocês da primeira temporada. A morte da menina lá Agora, do Batman. você, na sua É, fala, ó aqui, está ó, a falando... menina morrendo assim, ó. Mas, Cara, uma ó, das coisas mais horrorosas do cinema você- até hoje. Ela mostra assim, ó. você está Quem se morre lembrando assim? só de Ah! filmes do Christopher Nolan. Você não citou nenhum filme do Spielberg até Não, agora. mas é porque Na eu tua fala. tô querendo só E aí você fala, Spielberg. quer que eu fale? Será que o Spielberg ele não é um negócio assim? Tubarão, ET, De Volta pro Futuro não foi ele, mas ele produziu. Não. Jogador Ele número 1. produz... É direção, não é produção. Jogador número 1 é um. produtor executivo. Não, ele foi. Ele é diretor também? Ele é diretor. Acho que o jogador número 1 ele é diretor. Revolucionário, jogador número 1. Não, revolucionário não é. É um... Cara, Não, muito não é bom, bicho. revolucionário, é Tá bom, mas é pode legal, ser, o mas livro já pode é bom, ser, né? mas pode virar um clássico O aí, porque o número jogador não. número 1 falou sobre Avatar, velho. O livro já é bom. Ele só adaptou. Vai, que mais? Vamos lá. Só isso. Você não citou Indiana Jones. Eu fiquei na dúvida se foi ele ou foi o George Indiana Lucas. Não, Ele foi o diretor ou o Ele George é o diretor. Lucas? George Lucas. A da Arca Perdida, ele é o diretor. George Lucas, depois, o próximo, ele é o George O Lucas. primeiro é ele que é o diretor, então. Indiana Tá, Jones vamos clássico. lá. Nolan ou Spielberg? Steven Spielberg. Engraçado que De Volta pro Futuro ele é E você é produtor, né? Nolan. Não, eu vou no Spielberg também. Também no Spielberg? Ele, De Volta pro Futuro, ele é produtor, né? Produtor. Não tem como, são muitos clássicos, é a época. É... Soldado o Nolan- Ryan. É, então, o Nolan, pô, Resgate do Soldado o Ryan. Nolan- Lista de Schindler. o Nolan se tornará um clássico, eu acredito. Cara, o discurso do Nolan no último Oscar foi bem... Eu acho que ele se tornará Bem um clássico, importante, assim, assim, pra isso. diferenciado. Eu acho Inclusive, que, ele agradece o Spielberg. por exemplo, as discussões e a cinematografia, o que o Nolan pensa de cinema e como ele estrutura roteiro e direção é algo muito diferenciado, assim. Você pega Amnésia, por exemplo, cara, aquilo ali é... Ele ganhou o último Oscar pelo... Oppenheimer. Oppenheimer. É. Cara, que é um baita filme. É um inclusive. bom filme. Então, assim, ele se tornará um clássico, mas eu acho que Spielberg já é, né? Então é muito difícil, sim. É, mas esse é o exercício. Próximo. Stanley Kubrick. Lembra? Mas você tá, você Stanley vai pra outras Kubrick. coisas, tá bom, vai lá. Ou Quentin Tarantino. Ah, eu vou pelo meu gosto, Quentin Tarantino. Até porque eu, de Stanley Kubrick, eu tenho Não, poucas cara. coisas que eu vejo. Ah, eu prefiro... Mas a gente tá falando de Kubrick, ó. O O cara, Iluminado. Sim, tudo bem. 2001, que é um... Nossa, 2000 é muito bom. Mano, Laranja Mecânica, Clássico e importante pro cinema. Nascido pra Matar, Lolita, de 62, que é um bom filme também. Ele é importante pro cinema, mas eu gosto da cinema... meu das Tarantino... construções do Tarantino, de narração dele. Eu acho sensacionais. Pode não ser, sim, talvez pra grande maioria, mas eu fico com Tarantino. O melhor é Você que os já, novos pá. ouvintes do Peregrino, eles não conhecem nenhum dos dois, né? Provavelmente. Você, pô, Tarantino? Sério? Acho que sim, Ale. não deve conhecer. Tarantino antigo.
Não só Tarantino. Os novos do Tarantino não não só foram Tarantino todos. é antigo. Pega uma nova geração Z pra frente. Não e põe assiste os filme 8 do Tarantino. odiados pra Não ele vai assistir. conseguir ver, mano. Cara, aquele filme é sensacional. É sensacional. Põe o Era Uma Vez em Mas Hollywood. ele é bem... Entendeu? Os dois últimos filmes do Tarantino... Os 8 Odiados é só numa sala, o filme rola todo... Cara, aquilo é só- sensacional. Mas Ó, nossa, é muito bom. É muito bom. Eu vou de Kill Bill 1 e 2 não vão conseguir ver. Eu vou de Tarantino. Eu vi mais filmes do Tarantino. Eu vi, Não, eu eu vi a também tô nessa filmografia. mesma Vocês coisa, dois vão viu? no Tarantino? filmografia Cara, não, eu do- fico com o Kubrick. Nesse eu fico com o Kubrick, com certeza. Ah, é eu muito vi mais difícil. Tarantino. É que, óbvio, Eu sei da influência do Kubrick para... No Tarantino. Não, a influência para do o Kubrick cinema. para o não mundo. não só pro Tarantino, mas pro cinema. A gente tem uma... Por exemplo, gente... Tarantino estudou Kubrick, com certeza. Mas eu fico com o Tarantino. Tá, vamos pro próximo. O Tarantino ficaria com o Tarantino ou o Tarantino ficaria com o Ah, Kubrick? ele seria... Ele é um- arrogante, né? Ele ficaria com ele. Próximo. Esse próximo aqui, Eu quero dividir a em opinião. alguns Gui. aspectos... Por quê? Não, porque até agora eu e o Alexandre estamos muito igual. Agora acho que vai dar uma... Eu falei não, sempre não primeiro, sei. você... Conhecendo eu depois. vocês dois, eu não sei. Eu já tenho a minha opção. Martin Scorsese ou James Cameron? Ah, eu vou de... eu não Pensa gosto de direito. Martin Scorsese. Eu não Então, gosto dos mas filmes esse é o dele, problema, pô. que você não gosta dos Ué, filmes mas dele. eu posso Ah, você não gostar. gosta das pessoas, mano. Aí, eu tenho esse direito. Você viu, o cara então nem eu vou entra em James dilema. Cameron, olha lá. Você não gosta É. do Martin Scorsese porque ele falou mal de filme de herói. Ó, olha só. E ele falou mesmo. E os filmes dele são cansativos. Ele dirigiu o Papa, não foi? Aquele filme Dois Papas. Pelo amor de Deus, que filme chato Nossa, pra caramba. meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Qual aquele outro ele é filme do um Leonardo ótimo DiCaprio? Ele fez aquele do Leonardo DiCaprio que ele é o ricaço lá. Como é que é o nome dele? Lobo de Gatsby. Wall Street. Foi ele, não foi? Martin Scorsese? Filmão, hein? Aí seria... Mas assim, James Cameron O tem lá... Silêncio com debaixo- Andrew Garfield. Mano, você tá falando Liam Neeson. os Não, eu bons vou camaradas. com o Scorsese. Os dois, bom, mas eu vou de James Cameron. Eu vou de Scorsese. O Aviador Por- com é, o nosso James amigo Cameron revolucionário, Leonardo DiCaprio. beleza. Avatar, Avatar, Titanic, Infiltrados. Alien, que é um clássico. James Cameron. Exterminador do Futuro, Guilherme Amarino. James 2. Cameron. Você tem Um aquele e dois. debaixo do oceano, como é que chama aquele do oceano que ele traz lá o... Cara do céu, James Cameron. O cara Eu vou- sempre foi Eu revolucionário. vou Vai de ter um Avatar Scorsese, novo eu vou de também. Ainda tem um Scorsese. Avatar final de Eu vou 2026. Mas eu fico com o Scorsese. Eu vou de Scorsese. Eu vou de James Cameron. O cara revolucionou o cinema em vários... Sempre Inclusive, ele consegue tirar coisa nova. fica a Ele é recomendação impressionante. de Silêncio do Scorsese, tá? É um baita filme, mano. E leia o é um livro. filme Leia o livro, maravilhoso. inclusive. Chusaku É Endo. maravilhoso. O silêncio, cara. Já viu Silêncio? Ah, não, não assisti, ele não. vai assistir. Ele vai assistir Silêncio e ele vai falar vai. assim: é muito não tem silêncio, trilha é muito, sonora, muito não- quieto o filme. E o filme é mó Eu crente. assisti o- E o filme é mó crente. Talvez o Silêncio seja um dos melhores filmes cristãos De muito de muito tempo. De muito tempo. Mas não, Silêncio. o Ale que assistiu o Quarto de Guerra. Eu não gosto de Quarto de Guerra e não gosto desses filme muito... Esse último que saiu. Você postou um Fui storyzinho chamado, da pô. Ó, se quiserem me chamar aí pra ir ver pra estreia, tô aí, viu? Tá, último diretor. Último embate de diretores, já que a gente já Tá, já entrando discordamos na em vida. dois, hein? Agora Que eu bom. quero Não, ver. Um Scorsese. Agora eu quero ver o senhorzinho, tá? Peter Jackson Tem que ser muito bom pra ganhar dele. ou Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, fácil. Peter Jackson. Denis Villeneuve. Peter Jackson tem Senhor dos Anéis. Falei. King Kong. Só Senhor dos Não, Anéis. King Kong Ninguém não lembra do Peter presta. Jackson por outra coisa. Peter Jackson, Senhor dos Anéis. E o Agora Hobbit, fala Denis né? Villeneuve. Ele É, que é uma continuou. Denis Villeneuve. A Chegada, Blade Runner, os dois Dunas, que são impressionantes. E toda uma filmografia anterior, que agora não tô lembrando o nome, pra ser sincero. Prefiro o Peter Jackson, porque o cara, às vezes, aí eu vou usar o critério Tolkien nele. O cara fez uma coisa, mas foi bem feita, então... Que Ou seja, seja uma coisa bem feita do que Ele só várias. é bom porque fez uma obra do Tolkien, Fez né? Não porque ele é documentário bom, dos né? Beatles, foi muito bom É também. muito bom também, isso é verdade. Peter Jackson. Mano, Os Suspeitos do Villeneuve com o Hugh Jackman. Ah, sim, é um bom... E o Jake Gyllenhaal, né? Cara, é um bom filme, demais, é um bom filme mesmo. bom demais. Mano, eu fico muito na dúvida, assim. eu vou de Denis Villeneuve. Eu Ele é gosto muito muito bom das adaptando. obras do Denis Villeneuve, cara. Ele tem, tipo... Como é que eu vou falar? Por Duna eu Não, a chegada... ô, Ele Ale, consegue É apresentar... que a chegada pro Ale é muito devagar. assisti a chegada. Sério? A chegada é o Nossa, que Gavião chega uma Arqueiro nave. e aquela outra menina que faz Amy Encantada. Adams. Amy Adams e Jeremy Renner. Jeremy A Amy Renner é Adams sensacional, hein? muito legal. Legal Ficção mesmo. científica. Ô, assiste hoje. Cara, é bem legal. É sério. A Chegada, ó, vale recomendo- muito a pena. 2016. Tá na lista de muita gente de melhores filmes de todos os tempos. Ah, é? Muito bom. Ó, eu separei música aqui também, mas eu vou pular, vou pro consoles porque eu quero ver briga.
A música é tão legal. Aí vai colocar a música, Projeto Sola, aí vai colocar eu Pedro. coloquei internacionais, Projeto assim, muito Sola famosos. ou vencedores? Não coloquei nenhum, Você colocou nenhum o quê aqui? crente. Taylor e Bruno. Não, depois eu explico. Katy Vamos lá. Perry. Vamos pra console primeiro, pô. Ronquinoli. Nossa. Console, Alexandre. Consoles. Super Nintendo ou Nintendo DS? Super eu sou Nintendo. do passado, eu sou Super Super Nintendo, Nintendo, é que entendeu? Vocês são tudo do passado. É que o DS, embora houve jogos ali importantes, os jogos são Mas pode ser importantes. que tenha uma geração aqui que foi do Nintendo Não, DS. eu fui em geração Nintendo DS. Nintendo Joguei DS mais é de que ano? Então ele vem depois do Nintendo 64? Sim. Não, Sim. Nintendo 64 é 64 é 95, final dos 90. É engraçado, é 96. 98, né? É, 98. quase 90 ali. É. DS. É porque eu fico lembrando quando eu Não, tive Ele contato termina com pro ele. GameCube, que é 2002. Ou Não, o 2003 no GameCube é máximo. 2002, né? No máximo. É, porque, Caramba, mas é que aí o DS ele não vai surgindo como linhas diretas de console de televisão, né? A gente tem Não, o ele é final o dos anos portátil. 90, meio dos anos 90 final, o Game Boy surgindo ali, então Game Boy normal, Game Boy Colors, Game Boy Advanced, Game Boy Advanced SP, e aí depois a gente tem o primeiro Nintendo DS, que ele é um botijão. É. Eu comecei a jogar DS no Nintendo DS Lite, que ele era mais fininho. Pequenininho. Então isso é em 2006, Depois tem o 2007. 3DS. Depois tem o 3DS lá em 2011, etc. Então, mas eu vou de Super Nintendo. Acho que tem muito mais jogos, assim. É, a lista de jogos do Formidáveis, Super é, Nintendo são Porque sensacionais. a única coisa que me cativa... Donkey Kong Jr. A única Vou coisa dar que- uma informação pra vocês. No Nintendo DS era possível jogar todos os jogos do Super Sim, Nintendo. Sim, mas... mas ele tá emulando do Super Nintendo. Pô. O que me Como faz console, escolher... ele vendeu bem o que mais. me faz escolher o DS seria o... Como que é o nome daquele jogo dos animais? Eu só sei o nome em japonês. Animal Crossing? Animal Crossing. Mas ele explode muito no Switch. É, o New Horizons. Nintendo Que aí, Switch. se fosse Switch, eu acho que eu escolheria o Switch. Entre o Super Nintendo e o Switch, eu ia de Switch fácil. Tá, tem um outro aqui Eu que vai aparecer o parei Switch. no Nintendo, infelizmente, deixei de ser nintendista quando saí do Nintendo 64. Nossa, vai ter... Foi Agora, tempo. próximo. Que eu fui todos. Mas 8 bits, o GameCube 16, é legal, 64. hein? Tem parei. um jogo do GameCube que é do Mario Luigi de esqui. É? Nossa, bem é legal. muito bom. Procura no YouTube esse GameCube jogo. já é o daquele da Nintendo. Não, esse é o Wii. Não, É o Wii? esse é o Wii. Esse é o Wii. GameCube é depois um do que tinha um GameCube. controlezinho roxo. Ele é um quadrado roxo. Sim, eu lembro dele. Muito maneiro. O disquinho era menor, ele já era de CD. É um CDzinho pequenininho, assim. Muito 8 maneiro. A Giga. comunidade nintendista é gigante, Mini né? DVD. Ah, é. Pô, Não, se fosse sim, um console aqui no pra Brasil comprar, era menor, um né? console mas... pra comprar, eu compraria esse. O GameCube. Hoje, sim. Ele é muito maneiro. E o Dreamcast, talvez. Que o Dreamcast é... Vai aparecer Pela aqui. nostalgia Super Segunda. Nintendo. Então o Super Nintendo ganhou, né? Super Eu Nintendo fico no ganha. Super Nintendo também. PlayStation 2 PlayStation 2. ou PlayStation 5? PlayStation 2. Principalmente pela pirataria no Brasil. Gente, não, desculpa. Assim... Vamos falar um negócio. Não, o Brasil teve Ele isso, gosta cara. de One Piece, então ele gosta de pirata. Não, vamos redimir não é nem o Japa aí, isso, pô. mas Não, assim, é que o Brasil... por uma questão de acessibilidade e uma Muito, questão de mano. monetária, graças à possibilidade da pirataria no Brasil Não e no faz PS... Não, isso, não é uma defesa da pirataria, não. Mas, gente, é muita hipocrisia a gente falar que não jogamos pirataria. Não, todo mundo jogou. Eu não sei disso não. É muita hipocrisia. Todo mundo jogou. Beleza. Eu não tive PlayStation. Ah, por isso. Mas assim, eu só Eu tive Aliás, eu PlayStation só 1. joguei videogame Eu só porque joguei tinha videogame coisa porque pirata. tinha pirataria. Mano, você ia na banca ali, você comprava, Não, tipo, eu 5 sei. jogos por Eu sei 20 de- reais. Eu sei de toda Quem essa nunca pegada. teve a pastinha? A pastinha gigante. Jogos, que você só jogos. vai virando assim, brrr, e Tinha tinha um monte de 300 coisa. jogos. Vou mano. contar algo. Como já... Assim, como que... É engraçado como que o mercado internacional de jogos não policiou. Mas sim, a gente sabe desse Polícia problema agora. todo. É, Sim, não, agora. sim, mas eu tô falando agora É que por no causa Play- da questão. Mas na época não. Não, Na é que época no nem Play olhava 3, pra cá. Então, mas nem é porque eu tô isso. falando assim, por causa do investimento de jogos aqui chegar no Não, Brasil. mas mas nem nem isso. olhava É pra porque cá. no Play 3 você perde a possibilidade da pirataria, porque agora ele tem um leitor Blu-ray Então, lá. no Xbox aí já o começou Blu-ray também. impede. Mas O Xbox foi o divulgado último. muito por causa disso também. Então, foi o último Então, Xbox mas Azul é o lance. 360. Quem nunca jogou um Bomba Pet? 100% atualizado, ruim de É. aturar. Ronaldinho... Bomba Pet virou Soccer. moda, todo mundo quer jogar. Não, só que era o quê? É o que os caras Campeonato fizeram. mexeu? brasileiro. Os caras fizeram. Isso aí era colocavam Super Nintendo, tudo. pô. Os caras então, mexeram mas nele, já né? era a pirataria desde essa Não, época. não. Você sabia qual que era a fita do Super Nintendo pirata e a original pelo peso da Eu fita. abri as fitas, mano. Se você Então, visse você via 3 a bola fita- preta, isso aí eu sabia. era o original. É, Senão então, isso aí era a gente sabia coisa. qual que era. E aí, claro, né? Campeonato Brasileiro.
Mas... PS2, cara. Mas isso é bem PS2. mais antigo que o Brasil. Nos Estados Unidos, eles pirateavam jogos de arcade. Sim, isso aí tem no documentário, pô. Na Netflix fala o documentário de Eles que pegavam tiveram o problemas... Pac-Man E aí os caras contrataram eles. e Sabe fiz essa o história, Pac-Man né? 2. É. Porque eles na verdade tinha um Pac-Man, aí a galera foi lá e pirateou, fez o Pac-Man 2 pirata. Aí a galera foi lá e falou assim: como que eles estão fazendo esse negócio aqui? Aí foram contratar os caras. Tão melhorando. Desenvolveram Sabe outra filme de jogo, tecnologia. vocês viram o filme do Tetris? Massa. Cara, que filme Muito bom, Ale. bom. Qual Que é a filme história do Tetris. O filme tá, do não vi, Tetris, ele está para o cinema, assim como o filme do Air Jordan. É Cara, um filme esse- muito hein? bom. Não, Filmão, vê o filme do Tetris, que conta a história de como Tá na surge o onde? Tetris. Netflix? É, Apple TV. Apple. Que Eu não tenho assinatura surge, da que conta como surge na Rússia. Só que o governo russo, na época, era uma ditadura Sim, maluca. E aí acontece todo o movimento de um cara sair dos Estados Unidos pra ir pra Rússia, tentar negociar o direito. Cara, esse filme, ele do início ao fim, pra geração Z, inclusive, é uma maravilha. Que ele é assim, frenético. Ele é muito bom. É. Muito bom. Fica a Espionagem, recomendação aí. Eu só- Próximo. não, mas eu não respondi. Com PS5. Kingsman. 5? Você é maluco, não? Sim, pô. Não, você é maluco. Não, desculpa. Lógico, Cara, eu pô. não Tu é consigo entender, mano. completamente maluco. Isso aqui, Cara, primeiro esse que- jogo tá sendo o primeiro contrário que do que eu esperei. justifique. Primeiro, eu preciso... É porque você tem ele agora. E a gente Ele que não não teve o tem. Play 2, ele não teve o Play 2. Primeiro que... Ele não teve Play 2. Deixa eu me justificar aqui. Primeiro que sim. Evidentemente, eu sou o cara aqui que sempre defende o passado. Tá no jogo bom do Play 5. Mas eu tô falando do PlayStation 5, cara. Tô tendo acessibilidade a jogos que... Do fazia PlayStation tempo. 4. Beleza. Não, pô. Do Play 2. God of War Ragnarok. O B PlayStation também 4. tá defendendo o PlayStation 5 aqui? Não, o Play 2... Para. Não, o Play 2... Ale, o Play 2 em termos de jogos, de revolução... em Ele é o termos videogame mais ele é o vendido da videogame mais história. vendido da Vem cá, dá sua história. opinião aqui. 157 Faz milhões favor de aqui, vem aqui cópias dar sua vendidas. opinião aqui. Apareça, B. Só Vem perde cá pro dar sua DS, opinião só- aqui. Vem cá, ele E quer dar opinião, não. vem cá. Ele ganha do DS e ganha do Nintendo Switch atualmente. Talvez o que, Nintendo o Play Switch- 2? Play 2. Talvez o Nintendo Talvez Switch Tem alguém que é. tem Play 2 ainda? Funciona? muita O gente. Rafa do meu PS, que é um Ele amigo falou que ele nosso, tem o Play ele 2. tem o Play 2. Funcionando. Funcional. Funcional. Inclusive, ele importou do Japão, que é aquele FAT. Pô, o Play 2, você tinha um memory cardzinho. Meu memory card era Nossa. verde. Você levava o memory card 8 pra jogar mega. na casa do outro. 8 mega, não era nem Eu era nem joguei, eu giga. joguei Play 2 e eu zerei Resident Evil 4. Zerei no Play E 2. o Play 2 rodava não, jogo Play, no Play 1. o Resident O meu Evil Play 4 é 2. do Xbox? O meu Play 2. Resident Evil 4 é Xbox, Meu Play 2, né? ele chegou num ponto Batman Gotham que já é o Xbox, leitor, né? o motorzinho, o PlayStation motorzinho 3. de leitor, ele tinha afundado um pouco. Então, pra o meu jogo funcionar, eu tinha que virar ele de ponta cabeça. Que, cara, meu motor Cara, já tava é zoado. assim. Você virava de ponta cabeça pra ele aproximar o máximo do leitor que ele Hoje conseguisse. em dia, o videogame só quebra, daí você não consegue mais fazer nada. Shadow of the Colossus. Shadow of Colossus. PlayStation 2. Eu joguei no 2 e no 3. É porque eu tive um hiato do PlayStation 1 até o Xbox, que eu fiquei sem jogar, e agora do Xbox até o Mas Play você 5 que eu voltei é a o cara jogar. da novidade, então. Agora, Não, eu gosto próximo, do passado, talvez mas eu vocês fico não com Play tiveram... 5. Galerinha, vocês também estarão com PlayStation 5, né? Talvez vocês não tiveram aí essa coisa aí, mas vocês provavelmente jogaram em algum momento da sua vida. Master System Sim, joguei. ou Dreamcast. Dreamcast é qual? Que eu não lembro. Ou da Sega. Que Dreamcast. Qual que é o da Sega? Como? é um branco da Sega que Que é tinha o um que tem um tirinho controle. também? Não, tinha um controle parecendo uma TV. Como eu não joguei Master System. Eu não gosto da Sega. Que isso. Então não adianta nada, né? Que Ó, é isso. tudo isso pra dizer que a Sega... Dreamcast tem um jogo chamado Shenmue. Você jogou Dreamcast? Joguei. Muito bom. Joguem Shenmue. Cara, a Inclusive, Dreamcast você era legal consegue mesmo. emular. Não, o Dreamcast... se você me der 30 Tinha um vizinho minutos, que eu te tinha convenço Dreamcast. de que você podia comprar um Dreamcast. Cara, olha o Dreamcast, como ele é bonito. Ele é bonito mesmo. Ele não é bonito, ele é feio, na verdade, mas ele é legal. Mas ele é mais bonito que o GameCube da época. Que isso, né? Não, que... Olha o Dreamcast? controle do Dreamcast, é feião, pô. Ah, Mas Dreamcast Mas é o ele que? É é o esse- último lançamento da É, Sega? um dos últimos consoles da SEGA. Ah, eu depois lembro desse desse. console. Depois Cara, teve um portátil muito e aí maneiro, a SEGA acabou. É muito maneiro. E essa telinha no meio, pô, isso aqui é revolucionário, pô. Esse aí é o Então- símbolo da queda da Sega, pô. Porque eles tiveram a tecnologia aí pra mudar e não resolveram. Tudo pois bem, é. mas eu ficaria com o Dreamcast. Qual que era o Dreamcast. outro que você falou? Eu nem... Master System, pô. Ah, Master Master System System, era da Alex hora. Kidd, pô. Não, tinha muito ruim. jogo bom no Não, Master tinha muito System. jogo bom, mas não tem o Mojo. O Dreamcast tava falido, mas tinha o Mojo. Ele estava ali. Achei muito legal.
Cara, tem muitas coisas que a gente olha e a gente fala assim, nossa, era muito legal, vamos visitar, ou vamos ir até Joga lá Alex e tal. Kidd hoje. Cara, mas é legal mesmo assim. Não é. Ah, tem um certo Não é. elemento de É ser só legal. nostalgia. É só Sabe o que é Mas legal? é interessante a construção ali, talvez. Não, o Mario, mano, você vai jogar o Mario, por exemplo, vamos... Que Mario? Super... O cara faz isso, tem que ficar cortando o negócio. Vou voltar atrás. Você vai jogar, por exemplo, você vai jogar Super Mario Bros. E aí você joga o Super Mario Bros. Você, cara, é um videogame legal No e você corte, tem todo mundo vontade. rindo. Olha só o que eu vou falar agora. Quando você joga um Super Mario Bros. Ou qualquer jogo da Nintendo, você fica com aquela vontade. Será que eu vou um dia visitar um lugar parecido com este? Olha, ataque de oportunidade. Entendeu? Pá! E aí você fica sabendo que Peregrino da Alvorada em 2026 visitará o Epic Universe. Se tudo der certo, se Deus assim desejar. Sim. E aí estaremos em 2026 uma caravana para esses parques. Janeiro. Parques da Universal, parques da Disney. Uma viagem para Orlando. Recém-inaugurado o parque da Nintendo, meu amigo. Aí Nintendo, Como Treinar Seu Dragão, Harry Potter lá, gigante. você vai nos Avatar. Heróis da Marvel, Avatar, que vai ter lá Os no melhores parque da simulados. Disney, Animal Kingdom. Japa. Todos os outros Simulador parques. sensacional. Ó, cara. Pelo amor Guardiões de da Deus. Galáxia e várias outras coisas. Você vai ter... Eu vou até tirar minha barba Nossa, pra parecer muito uma bom. criança. Vou colocar meu chapéu Bom. do Super Mario. Então é Já, o seguinte... Depois do simulador do Avatar, eu de fato, não sei como é que foi com você, mas eu sentei assim. Não, é e, uma experiência cara, é um de negócio vida. assim, cara, eu nunca passei isso na vida. Eu sentei assim e falei assim, cara. Você falou, eu preciso deixar uma trança crescendo. Não, eu peguei e falei assim, Eu cara, preciso que ir pra negócio. Pandora. Não, mas assim, sabe aquele negócio que você fala assim, cara, o cérebro, ele realmente te. Sim, Joga sim, lá. Você sim. fala assim, cara, eu Eu vivi aquilo ali. Pandora é um universo da absurdo. Rise of the Resistance. Porque ele tem esse negócio aí do cara, mas você sente ali aquele ser lá respirando. Cara, é um negócio é bem louco. legal. Que legal. Agora, se você quiser, está interessado, ó, sempre em todos os episódios a gente está divulgando aqui, você clica nesse link que está aqui embaixo e você consegue saber mais informações sobre como você pode ir conosco para Orlando, Flórida, passar algum tempo conosco, são quase 2 semanas que a gente vai passar lá, e você vai poder se divertir, aprender e também estar conosco, aprendendo como fazer essa relação cultural, filmes, séries, brinquedos de parques, evolução dos parques e muito mais. Vagas ali. limitadas, tá? Limitadíssimas, Ou inclusive. seja, pode estar acabando. Pode até acabar só Pode só ter uma vaga. E Corre. o preço tá bom, hein? Queria falar nada, não? Queria falar O preço nada. é uma vantagem. O preço tá excelente. Então, negócio assim, Diferenciado. você tem aí um tempo, janeiro, faz uma organizada, dá uma Isso. gestão financeira, mas não perca a oportunidade aí de ir Muito bom. peregrinar em Orlando. É isso aí. E se você gostou do nosso conteúdo, você consegue acompanhar vários outros tipos de conteúdo na IPB Multi. Então você consegue acessar coisas como essa, que nós temos aqui, conversas culturais e tudo mais, mas você tem uma porção de outras coisas. Tem documentários, outros podcasts, programas de rádio, música, você também tem programas devocionais, caso você queira estudar a Bíblia e se aprofundar com pastores diferentes, programas diferentes com isso. Então, acesse lá, multi.ipb.org.br. E aí você vai ter uma gama de conteúdos incríveis, inclusive com conteúdo infantil. Então, não perca isso. Assista também a todos os nossos programas ali dentro de todo o complexo de programas da Igreja Presbiteriana do Brasil. E você assistiu mais um episódio do Peregrino da Alvorada. Este é Peregrino da Alvorada. Nossa, eu sou ele tá Guilherme acabando Amarino. Esse é Alexandre Pessoal. Antunes e Matheus Japa, porque nós estamos conversando há mais de 1 hora e minha voz vai acabar. Tá Pois acabando mesmo. então. Ele tá com fome, isso sim. Eu tô com fome, eu quero almoçar e a gente precisa ir embora. Ó, últimas palavras pra gente encerrar esse episódio maravilhoso. Se você de concorda discussões. comigo e está do meu lado, coloca aí embaixo. Fala, perdeu, Alexandre. E vamos pro time vencedor. É só isso que eu tenho a dizer. Nossa. É isso. Nos vemos no futuro. derrota! Muito bom! Falou, peregrinos. Valeu. Até a próxima. Vamos lá. É nóis. Falou. Até o próximo episódio. Vamos discutir mais sobre jogos, sobre filmes, sobre cinema. Vem conosco, Peregrino da Alvorada. Até mais.